Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate de hoje. E no programa de hoje a gente vai tratar da volta às aulas aqui em Porto Alegre. Como está a educação municipal aqui em Porto Alegre? Vamos analisar o que foi feito e o que pode avançar na rotina dos estudantes e da comunidade escolar. E para isso a gente recebe 3 convidados aqui no estúdio. Começando lá pela minha direita, o vereador Jonas Reis, aqui no estúdio. Também presente a vereadora Mari Pimentel, conosco aqui no estúdio. E também a gente conta com a participação da secretária de Educação, Sônia Maria Oliveira da Rosa, a quem a gente agradece então a presença dos nossos 3 convidados. Inicialmente, então, secretária, para a gente poder dar início então ao nosso programa, como é que faz a avaliação da rede municipal para essa estreia, na verdade, para esse início do ano letivo, dia 22? A educação infantil já começou, mas o ensino fundamental começa dia 22, né? Perfeito. Todo início de ano é uma grande alegria, muita energia, né, envolvida na volta às aulas dos professores. Nós recebemos professores da educação infantil no dia 1º, no Teatro Dante Baroni, né, tratando sobre discussões pedagógicas de educação infantil. Foi uma recepção bastante calorosa e dia 8, então, iniciamos com os nossos alunos da educação infantil, né? No dia 14, então, recebemos um pouco mais de 3.500 professores no Araújo Viana, né, um grande evento, tratando de pautas importantes como alfabetização, recomposição das aprendizagens, avaliação, um momento muito rico que a nossa rede teve, né? E agora, dia 22, nós iniciamos aí com as aulas com os nossos um pouco mais de 69 mil alunos ao todo, que é a nossa rede. Vereadores, é um tema que também passa pelas comissões, mas também passa pelo plenário, né? Como é que, então, vereadora avalia a questão da rede municipal de ensino e a expectativa dessa volta às aulas? Hoje, então, a volta às aulas, tomei liberdade, desculpe, vereador Jonas, de começar. Vamos começar com os pequenininhos. Eu, como mãe de 2 pequenininhos, tomei a liberdade de começar, porque meus filhos também já começaram as aulas. Então, nós começamos com a rede infantil, onde nós temos aproximadamente 30 mil alunos na nossa rede municipal, sendo ela conveniada, que é a rede parcelizada, ou a rede pública. Nós começamos um ano com uma meta de entrega de vagas que ainda não entregou a plenitude, então nós ainda carecemos de mais de 6 mil vagas na rede infantil. Acho que é um grande desafio, porque da mesma maneira que a gente está comemorando a volta às aulas para muitos, para outros ficou na lista de espera e quando eu serei chamado. Então acho que esse é um grande debate que a gente tem no município de Porto Alegre, quando nós vamos entregar a plenitude de vagas na educação infantil. Eu tive a oportunidade de visitar em loco, como todos sabem, o vereador tem a premissa de visitar, né, de poder fiscalizar a atuação do agente público. Então eu tive a oportunidade de ir em loco nas nossas escolas, no qual eu me deparei com um grande número de crianças na escola. Isso é muito bom, porque na época da pandemia a gente ia em sala de aula e tinham poucos alunos, agora nós estamos com muitos alunos fazendo adaptação, mas ainda estamos com uma falta de monitores e estagiários, o que faz com que algumas turmas não estejam entregando o tempo complementar, o tempo integral, e estamos ainda com alguma questão de infraestrutura. Nós vemos uma grande compra de material pedagógico e de tecnologia, mas algumas infraestruturas ainda não estão adequadas à volta às aulas. Então foi isso que eu me deparei com o cenário de volta às aulas da rede infantil e esses desafios da nossa capital para os 30 mil alunos da educação infantil. Vereador, também, como é que faz essa avaliação? Eu acho que é um ano que a gente começa com muitos desafios para toda a sociedade, não só Porto Alegre, mas também o Rio Grande do Sul. A educação, a gente sabe que é uma área importantíssima para o desenvolvimento econômico e social. Não tem como tu pensar num país com soberania, com desenvolvimento, se tu não pensa a etapa da formação dos cidadãos do futuro. E eu acho que nós temos tido problemas recorrentes, não só nessa rede, mas em outras também, que é a ausência de vagas na educação infantil. O Plano Nacional de Educação previa, nós já até ultrapassamos o prazo para garantir que crianças de 4 e 5 anos estejam dentro das escolas. E hoje, Porto Alegre, saiu uma matéria no dia 20 de janeiro, que aumentou em um ano mais de 10% o déficit de vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade na educação infantil. Isso é muito triste, porque essa primeira infância a gente precisa garantir que vá para a escola. Os educadores, as pessoas que defendem a educação decidiram isso e colocaram no Plano Nacional de Educação, e é uma lei. Isso é uma lei que precisa ser cumprida. Eu vejo muitos congressistas, inclusive, né, pessoas aqui da Câmara de Vereadores que não conhecem que tem um Plano Municipal de Educação, e ali tem metas, tem estratégias, e ali está previsto e nós não estamos cumprindo. Eu falo nós porque
o poder fiscalizador, a Câmara precisa cobrar. Eu tenho cobrado recorrentemente, inclusive, já fiz várias indicações ao governo desde janeiro de 2021, quando eu entrei aqui. Nós poderíamos, é uma coisa que eu falei já para o governo Mello, pegar essas escolas estaduais que o governo Leite fechou ao longo de 4 anos, que estão no território de Porto Alegre, e transformá-las em educação infantil. Colocar professores, pegar o prédio. Tem uma aqui próxima à Câmara, que se chama Escola Rio Grande do Sul, foi fechada há poucos anos. Poderia ser uma escola de educação infantil, dar conta desse déficit enorme que tem na zona central, por vagas, que é uma zona muito habitada. Ela é vertical, né? Então tem prédios e, enfim, trabalhadoras que precisam que seus filhos estejam na escola. Eu gostaria realmente que a gente pudesse estar superando isso no curto prazo, porque a criança hoje ela tem 4 anos, amanhã tem 5 e depois ela já está no ensino fundamental, então já passou. Ela não teve o direito à educação infantil que está garantido na Constituição, que é uma vitória, né? Desde 2009, a emenda 59 diz o seguinte: de 4 a 17 anos é obrigatório e é direito subjetivo, né, Mário? Quer dizer, a família pode entrar na justiça. Então eu sempre digo, como não tem vagas, gente, entrem na justiça, cobrem do Estado, que aí a prefeitura vai ter que resolver. Porque senão isso vai ficar neste governo, vai ficar no próximo, assim como no anterior ficou. O anterior deixou um déficit enorme e esse também vai deixar. Então a gente precisa superar isso. A minha intenção aqui esse ano é que a gente veja novas escolas, ou então parceirizações que a gente tem, as escolas conveniadas, ampliar o número de turmas, ampliar o número de convênios com as escolas comunitárias. Secretário, então, justamente essa questão da ausência de vagas, né? Como é que isso pode ser suprido e a questão também dos convênios? São 217 escolas conveniadas, né? Exatamente. Nós trabalhamos com muita transparência, né? O que o vereador Jonas traz e a vereadora Mari também traz é verdade, né? Nós temos aí 6.300 crianças ainda que estão fora da escola. De 0 a 3 anos é o nosso principal desafio, e não um desafio apenas de Porto Alegre, mas das grandes capitais e das regiões metropolitanas, né? Só para a gente ter uma ideia, nós temos um fórum que é dos secretários das capitais do Brasil. Pernambuco, por exemplo, atende 30%. Né, e está bem aquém da meta nacional, o vereador traz muito bem. Nós temos a meta 1, né, do Plano Nacional para cumprir até 2024. Mas acho que é bom ressaltar o que se faz para isso, né? O problema está posto, né? O problema é público, está posto. Eu acho que quais são as estratégias, né, que o município hoje está elencando para resolver esse problema. O primeiro deles é a questão da retomada, né, de 5 escolas inacabadas do FNDE, que inclusive passaram alguns governos e não deram conta, mas a gente assume como um papel importante, né? Atribuindo aí mais 1.700 novas vagas, e nós concluiremos essas escolas até a metade do primeiro semestre ali de 2024, já queremos entregar essas escolas. Outra estratégia importante é justamente essa que o vereador Jonas traz, que é de regime de colaboração com o Estado do Rio Grande do Sul, que, aliás, a secretária Raquel é muito simpática a ideia. Nós já fizemos uma primeira conversa e vamos aí estreitar, né, para pensar esses espaços em território, né, não só no centro, mas também em outras regiões de Porto Alegre. Quando a gente fala em centro, a gente tem, verdade, escolas totalmente esvaziadas que podem, sim, ser espaços, centros de educação infantil, que a gente já está nós já estamos pensando na secretaria. E é fácil essa conversão para a utilização desses espaços? É uma transferência de mantença, tem todo um processo, mas é bem possível. Eu, enquanto coordenadora regional de educação da 27ª Coordenadoria, fiz com Esteio e Sapucaia, um processo bastante rico, né? E a gente consegue aproveitar melhor os espaços. Mas quando a gente vai para a periferia, a gente tem salas vazias, que não é a escola como um todo, aí nós podemos fazer um outro processo, que é exceção de uso de algumas salas, que a gente faz os arranjos, né, de alimentação escolar, de professores, para que essa criança também seja contemplada, né? Sim, a parcerização também, a gente vem ampliando as vagas. Só para teres uma ideia, de 2021 a 2022 nós ampliamos 3.083 vagas. Só no passado foram 2.000 vagas a mais. E isso implica em 100 milhões de reais a mais no orçamento, né? Então nós estamos sim preocupados com essa pauta. Essa pauta é cara à educação, principalmente. Eu, como educadora, como professora, né, entendo também que a preocupação e a formação do sujeito é na primeira infância. Estudos vêm demonstrando cada vez mais isso, né? E além de ser uma perspectiva educacional também social, porque a família precisa desse espaço para que possa aí desenvolver, enfim, cuidar das suas famílias, né? Nós estamos, então, bastante
bastante ocupados com esse tema, e vale lembrar também que além dessas 3.083 vagas que nós criamos ano passado, é importante fazer essa relação da inscrição, do número de inscrição de 2023, que nós tivemos 2.000 inscrição a mais em relação ao ano passado, ou seja, muito proveniente, né, dos efeitos da pandemia e que as famílias se descapitalizam e provavelmente os primeiros custos que são cortados, né, acaba sendo a educação. E a rede pública, ela troca oferece... a rede particular pela rede pública. Exatamente. E tem uma coisa interessante da gente dizer, se a gente não tem ainda o acesso na integralidade, nós temos a qualidade. Né? Que isso é um fator também que faz com que a família procure a rede pública para colocar os seus filhos. E como é que... Eu até gostaria de reforçar, esse aumento das vagas, eu acho que um dos debates que a gente tem é pelo custo do aumento das vagas, né? Então, hoje dessas vagas, a gente teve 1.400 que foram via judicial. E me perdoe aqui, até trazendo um pouquinho mais de debate, que o vereador falou, vamos, né, para os pais entrarem na justiça, mas eu trago que entrar na justiça não deve ser uma política pública, porque essa vaga ela é mais cara, então nós temos uma vaga que ela é mais cara do que na rede pública, do que na rede parcelizada, que é a rede conveniada. A criança não cria um vínculo, e a gente sabe como é importante na primeira infância o vínculo com a escola. Então, vamos lá, nesse ano eu consegui minha vaga na justiça. Ano que vem, pode ser que eu consiga na rede municipal. Daí eu já tiro a criança. Então, essa ruptura de escola, né, em educação infantil, é toda uma readaptação, principalmente na primeira infância. Então, eu considero muito importante nós vermos esse debate da abertura de vagas, não incluindo a judicialização, que hoje é um acordo com a Defensoria, que é um acordo que facilita ir rápido, tramitar rápido, mas a Câmara de Vereadores, até o vereador e eu, e todos os vereadores dessa Câmara de Vereadores de Porto Alegre, votaram a compra de vagas na rede privada. Então, para utilizar os instrumentos que hoje são dados como políticas públicas, que é a abertura de vagas na rede pública, é a abertura de vagas na rede conveniada ou a compra via compra de vagas, que é uma lei já aprovada na Câmara. O processo de judicialização, ele deveria ser o que a gente menos utilizaria no dia a dia e que está sendo o que a gente mais utiliza hoje na educação e que eu acho que esse é o grande desafio. Posso fazer um gancho, acho que é bem importante o que a vereadora traz, mas quando a gente faz o acordo com a Defensoria, justamente para minimizar a judicialização, né? Só de acordo com a Defensoria, a gente já tem aí, são 600 vagas, e eu concordo contigo, Mari, não é uma política. Perfeito, difícil, né? É uma ferramenta, é um instrumento, sim, mas hoje tem 600 crianças, né, que entraram por essa via sem judicialização. Isso é bastante importante e impactante, mas a política é assim, a gente tem espaço, a gente tem as condições que as famílias possam realmente colocar seus filhos nas escolas públicas. Né? Isso sim é fazer política. E a ampliação da rede conveniada não seria a estratégia mais rápida e fácil, digamos assim, nesse processo, para dar conta, né, dessas vagas? Exatamente, a gente vem trabalhando muito forte nisso, tá? E acho que a vereadora Mari trouxe um elemento também importante dessa aprovação, e a gente já agradece à Câmara de Vereadores pela sensibilidade em 2 grandes projetos, né? O primeiro é esse de aprovar uma lei que permite a compra em escola privada, daí com fins lucrativos, né? E um outro instrumento também aprovado pela Câmara de Vereadores, que faz a diferença nas nossas escolas, é o uso de equipamentos e bens permanentes, né, nas escolas via autonomia financeira, ou seja, tu repassa para a escola, ela pode comprar, porque antes não podia, né? Então houve todo um processo, uma lei que foi aí aprovada pela Câmara de Vereadores, que permite hoje também todo esse trabalho lá na escola. Isso impacta muito a rede municipal de Porto Alegre, entendendo que em quase todo o Brasil isso já é uma realidade. Então, nós estávamos muito aquém nesse sentido, né? Então, agradecer aí veementemente à Câmara de Vereadores, que tem sido um parceiro da educação nesse sentido. E como é que os vereadores, enquanto também, além do processo de fiscalização, nessa interface com a sociedade, recebem as demandas da comunidade escolar, ou de crítica, ou de problemas, assim? O que chega nos gabinetes de vocês? Chega muita coisa para nós, né? Por exemplo, nós estamos hoje com uma lista de 37 escolas que estão aguardando o corte de grama, a poda dos vegetais, árvores, para os alunos voltarem. A gente sabe que Porto Alegre tem um problema com animais peçonhentos, né? Principalmente escorpiões. O pessoal da Vigilância Sanitária costuma nos informar os locais, as regiões. Ano passado a gente teve um surto de escorpião muito forte no bairro Bom Jesus. E, infelizmente, as aulas vão começar quarta-feira e muitas escolas estão na fila, né? O governo Mello não consegue resolver o mínimo de gestão. Isso não é uma coisa de agora, já está no seu 3º ano, então não há justificativa. Tu sabe quando vai começar o calendário letivo, então tu tens que programar isso anteriormente. Isso é uma questão de gestão.
Então a gente fica preocupado que essas demandas continuam recorrentemente ano a ano. Outro problema que a vereadora Mari coloca bem, a falta de monitores. E eu trago aqui uma matéria que saiu no jornal que falou o seguinte: Porto Alegre registra fila de espera de 70 crianças com deficiência aguardando atendimento em salas, né, que tem uma capacidade de fazer um atendimento especializado. E tem inclusive uma fala de uma mãe. Sem um número suficiente de profissionais, a mãe de um aluno autista de 6 anos relata que o menino vem sofrendo para frequentar a instituição. Ela, que prefere não se identificar, afirma que o filho chega com frequência em casa com agressões pelo corpo. Aí tem a fala: a escola não tem profissionais suficientes para garantir o atendimento ao filho. Eu já solicitei mais de uma vez que tenha monitores. A presença deles durante o período de aula iria amenizar o problema das agressões e contribuiria para ajudar na socialização com os demais colegas. Esse é um problema, desculpa aqui, esse é um problema gravíssimo, que é a educação para todos. Hoje nós não temos a educação para todos. Hoje as secretarias e o governo Melo não é diferente, administra para o todo e não olha as especificidades. Então a gente tem aí um déficit de monitores, tem uma escola da Zona Sul que faltam 6 monitores hoje. Como é que uma escola começa o ano letivo assim, em fevereiro? É lamentável, porque a secretaria tem dinheiro e o governo tem mais ainda. O secretário da Fazenda, o Fantinel, saiu no jornal há 15 dias dizendo que a prefeitura tem um superávit de 516 milhões. Para o senhor que é cidadão que está ouvindo, o que é superávit? É um dinheiro parado no caixa, é um dinheiro que está lá, que não está sendo executado pela gestão, ou seja, não há falta de recursos. Além do mais, a Secretaria de 2021 deveria ter investido 30% do orçamento geral, o governo, né? E investiu só 21%. 9% ficou para trás, que é da educação. Então não há justificativa de nós estamos construindo, estamos fazendo esse gerúndio para nós, ele é cansativo, porque é aquilo que eu falei anteriormente. O aluno hoje tem 4 anos, amanhã tem 5, depois tem 6 e vai passando o tempo. Nós não podemos esperar até 2024 fazer 4, 5 escolas. Nós precisamos ter um programa forte e robusto, chamar a sociedade, chamar as escolas conveniadas. Olha, vocês têm como construir escolas, vamos trazer containers, nem que seja isso, container, dura 1 ano, 2 anos, nós vamos fazer sala de aula. A escola Anísio Teixeira me procurou e eles querem fazer mais sala de aula para abrir. Eles podem abrir as primeiras séries, jardim, turmas de jardim, mas eles não têm mais sala de aula, todas estão sendo utilizadas. E ali é uma demanda represada, a zona da Hípica está crescendo, a gente sabe, Zona Sul hoje é uma das zonas que mais cresce. O Lami, por exemplo, não tem escola de educação infantil municipal, tem uma lá parada. Nós temos escolas, a secretária sabe disso, que basta fazer 15% das obras. Será que nós vamos esperar até 2024 para completar os 15%? Nós tivemos que entrar na justiça, nós junto com a sociedade civil, em 2021, para pedir que essas escolas, que eram de um programa federal, tivesse o investimento mínimo que faltava para completar. Então a gente sabe que esse déficit e esses problemas são recorrentes, mas é preciso uma atitude robusta. Eu vejo hoje um apagar de incêndios e uma incapacidade do governo Melo de eleger uma prioridade. Eu tenho visto, Mário, o governador disse que a prioridade é a educação. Bom, então vamos aguardar que ele pague a reposição do piso nacional, por exemplo, no governo estadual. Se a prioridade é a educação, vamos começar por aí, por cumprir a lei. Eu acho que o governo Melo tem que eleger uma prioridade e não pode ser ele dizer que ele é zelador da cidade. Eu acho que educação, saúde são fundamentais para o município. Não tem como tu manter da forma como está. Não vai ter como entregar algo positivo para a sociedade se é só manter a rede como está. Entende? Faz concurso, contrata, dá problema de contrato, aí aumenta um pouquinho de vaga. Não, tem que eleger uma prioridade. Melo, a prioridade é a educação, então nós vamos aplicar o que está na lei orgânica, que é os 30%. Esse ano vamos botar lá o dinheiro. Tem mais de 300 milhões de anos passados que está faltando. Nós precisamos que esse dinheiro vá para a escola. E aí é ter mais professores, ter mais monitores, ter mais turmas. Tem que ter uma meta. Olha só, em março eu vou abrir tantas turmas. Até dezembro eu vou ter tantas turmas a mais. Em qual região? Qual é a região do maior déficit? Aonde se encontra o maior gargalo? Só lá na Restinga, e aí não é um problema só da rede municipal, da estadual também, há déficit de vagas no ensino fundamental. Isso é gravíssimo. Restinga é quase uma cidade.
E é um bairro que a gente sabe que a renda per capita é baixa, ou seja, as pessoas precisam da educação pública. Então, assim, qual é o programa para Restinga? Qual é o programa para Sarandi? Para Lomba do Pinheiro? Acho que a gente também tem que ter essas especificações. Eu dei o exemplo aqui da escola, né, na zona central, mas posso dar também de um prédio que está desocupado, que é a escola Alberto Bins, na zona da Cruzeiro, que também tem um déficit que não é de agora, não é desse governo. É histórico, mas a gente pode ir lá, eu sou parceiro, a gente vai lá, conversa com a comunidade, conversa com a SMED, com a SEDUC, pega e vamos abrir ali 6 turmas de educação infantil, imediatamente, agora logo, sei lá, conveniamento com alguma instituição comunitária, uma associação, ou até mesmo professores do município, enfim, nomeação, a gente sabe que tem concursos que estão em vigência, tem outros que também podem estar acontecendo aí ao longo do prazo, mas acho que a gente precisa sentar e conversar sobre isso. Quando eu digo, para concluir, quando eu digo entrar na justiça, é porque governo e feijão só funciona na pressão. Então, a sociedade tem que pressionar por todas as suas vias, pressionar nós vereadores, tem que vir para cima da gente e também tem que acionar o judiciário, que também tem que trabalhar, né? Vereador, também como é que recebe essas demandas da comunidade escolar, justamente com algumas situações envolvendo precariedades, né? Nós temos, então, as redes sociais hoje são um instrumento em todos os mandatos, eu acredito que não só no meu, das mães, os pais virem conversar conosco, trazerem demandas, mostrarem. Nós também temos o gabinete aberto, a Câmara de Vereadores é um espaço plural, onde alguns chegam e também trazem essas demandas. As visitas em loco são muito pertinentes. Eu estive até numa escola da educação infantil do município de Porto Alegre, que está dentro de uma rede estadual, que é a Max Gás, que hoje é um desafio nosso, que a gente levou uma escola de educação infantil para dentro de uma escola estadual e não fez adequação. A gente conseguiu fazer a adequação com os contratos de alimentação, mas ainda está precário. Então isso foi uma mãe da região que me levou e eu fui até a escola. Então acho que é essa interface. Nós, vereadores, acabamos pegando essa demanda da comunidade que vem até nós via algum pai, alguma mãe, algum parente, né, nessa situação da educação, e acabamos indo em loco para ver a situação e depois nós levamos para o executivo e algumas vezes alguns outros vereadores também têm essa questão de trabalhar com o judiciário. Eu também converso com a defensoria sobre alguns temas com o Ministério Público, então eu acho que porque é um desafio de todos, né? Eu acho que é um desafio e eu acho que a educação, e eu coloco aqui para o vereador, que é de um outro partido, para a secretária, que a educação, a gente precisa começar a trabalhar com um projeto de Estado, né, e não como um projeto de governo. E isso que a gente precisa ter. Qual que é o mapa, o horizonte de Porto Alegre? Vamos sentar e vamos falar como é que a cidade está crescendo e como é que nós vamos pensar essa educação para os próximos 10 anos. Como a gente vai mudar o paradigma da educação. E daí eu acho que esse é o grande desafio que a gente hoje coloca na mesa também como vereadores e que a gente espera começar a pensar. Secretário, também como é que enxergar então essa cidade, né, fragmentada com suas especificidades em diferentes momentos, né, de questão até mesmo demográfica, né? Eu acho que a gente falou aqui, fala em desafios, né? Os desafios existem, né? E vou repetir, ele é de Porto Alegre, ele é do Brasil inteiro, ele é do mundo, inclusive, num período pós-pandemia e se tratando de aprendizagem, que é um ponto que eu quero ressaltar aqui. Mas eu quero voltar à questão que o vereador Jonas traz, é importante ressaltar essas que eu concordo em parte e outras não, né? Enfim, mas quando ele traz, né, que em 2021 nós realmente ficamos ali na marca dos 21%, também ressaltar que em 2022 nós atingimos 28,8% de investimento em educação, né? Isso representa aí 171 milhões a mais e destes 100 milhões em educação infantil, em vagas de educação infantil, que é a nossa preocupação, né? Óbvio que entre as vagas, né, e a necessidade de orçamento, a gente tem que fazer esse estudo e pactuar naquilo que a gente pode e deve fazer, né? Em relação ao corte de grama, Jonas, acho que é bem importante atualizar. Nós já atingimos uma marca bem maior que essa que tu tens aí e hoje representa 1/3 das escolas que estão sem esse serviço, que agora no Carnaval nós vamos trabalhar intensamente também para resolver. E sim, as escolas precisam estar aptas e prontas para receber os nossos alunos, né? Quando a gente fala em infraestrutura, acho que é bem interessante também ressaltar
que nós contratamos engenheiros e arquitetos, isso foi, tem um escritório de projetos hoje na prefeitura, né, que está então, que já modelou, né, toda os projetos arquitetônicos das escolas, porque não é só vereador Jonas, vereadora Mari, ir lá e rebocar uma parede, ou ir lá e consertar um sanitário, é muito mais que isso. O estado físico das nossas escolas municipais, elas estão bastante prejudicadas, é estrutural, não é uma maquiagem que vai se fazer lá ou com um recurso qualquer que vai resolver o problema. Então, o que nós estamos fazendo, tá? Esses engenheiros e arquitetos já fizeram, né, todos esses projetos, estão elaborando aí o termo de referência e de reformas que implica em 40 milhões, né, na infraestrutura, e eu acho que é bem importante dizer que, ao mesmo tempo e paralelamente a isso, a SMED, em parceria com a Secretaria Municipal de Parcerias, está desenhando, junto com a SP Parcerias, dar um start numa MIP, que é Manifestação de Interesse Público, para uma PPP na perspectiva de infraestrutura. Aí sim, isso é uma política de governo, né? Nós não estamos pensando, aliás, de Estado, nós não estamos pensando no nosso hoje, entregar ao final do ano que vem as escolas maquiadas para dizer que o governo fez isso ou aquilo, né? Nós vamos usufruir dessa PPP um ano, porque ela vai se consolidar no final de 2023. Entretanto, nós teremos aí um bom tempo sem se preocupar com a questão da infraestrutura, a não ser acompanhar e fiscalizar, que vai ser o nosso papel, né? De ter prédios em ordem, de ter as escolas preparadas, porque a ambiência, ela implica sim no bom aprendizado. Ele é um dos elementos em que a aprendizagem se dá com maior fluidez, né, quando tu está num ambiente favorável. Então, só para concluir, eu acho que é importante a gente dizer que quando se pensa em projetos como esse, está se pensando em projeto de Estado, né? Está pensando na infraestrutura que nós vamos deixar daqui a alguns anos para a cidade de Porto Alegre. E isso não se resolve num ano, né? Porque as questões são estruturais. E nesse sentido, essa PPP visa que empresas ou empresas possam cuidar, então, dos prédios, das escolas e fazer toda a reforma necessária. Não só isso, né? Eu acho que o vereador Jonas trouxe uma pauta importante e a vereadora Mari também, do déficit que nós temos de educação infantil. Então, é olhar, além dos espaços públicos que nós temos junto à rede estadual, também numa região A, B ou C, que lá não tem nem escola parcerizada, nem escola pública, quer seja municipal ou estadual, da construção, sim, né, de um equipamento lá, porque vai dar conta dessa demanda. Então, o que está se fazendo? O que é esse um ano, né? É projetar, é planejar todo o território. Um diagnóstico completo. Completo. O que nós temos de demanda e o que nós temos, e como que nós temos que nos estruturar. Então, reformar, criar onde não tem, para a gente assegurar tanto o acesso, mas também a qualidade desse aluno que entra na rede municipal de ensino. Então, esse é o nosso compromisso, né? E dizer também que esse governo ele se preocupa tanto com a educação e não faço nenhuma apologia aqui não, porque não precisa, né? Nós temos reuniões semanais com o prefeito, né? E ele quer saber todas as semanas o investimento, quais são os projetos e quais são os resultados. Né? Porque é um governo que prima pelo resultado. E o resultado da educação, ele pode não se dar na plenitude de uma vez só, mas ele se constrói. Mas então como que essa construção vem sendo feita sob o olhar do gestor? Né? E, consequentemente, em efeito cascata, a Secretaria Municipal de Educação, também com seus gestores nas mais diferentes áreas, né, toda semana se reúne e planeja quais são as demandas mais urgentes. E hoje, Maria, é verdade, talvez a gente trabalhe na urgência, mesmo que tenha o planejamento estratégico, tem muitas coisas que aparecem lá para vocês, que chegam para nós e a gente já tem que resolver de imediato. É assim, é o estratégico e o tático e o operacional, né? Então, nós estamos muito nessa perspectiva. Então, eu queria só restabelecer alguns elementos aqui. A secretária disse que tem uma equipe de engenharia, mas tem mais de 100 cargos vagos de engenheiros e arquitetos na prefeitura. E esses que estão lá nessa equipe são temporários. E aconteceu um episódio gravíssimo no ano passado. Eles colocaram todos eles no mesmo veículo para levar a fazer a vistoria nas escolas. E aí as pessoas ficaram, eles faziam a vistoria, uma equipe numa escola, e ficavam esperando 2 horas no transporte. Quer dizer,
falta organização do governo. Eles ficaram 2 horas esperando, eles poderiam ter voltado para a secretaria, já acionar os computadores e fazer. Então, assim, há uma desorganização nesse setor criado. Não estão dando a infraestrutura para esses profissionais. Então, a culpa, Mari, não é deles, não é deles. A culpa é do governo que não lhes dá meio para acabar com essa demora. Então, eu acho que é preciso ter cargos permanentes. A prefeitura já teve cargos permanentes de engenheiro e arquiteto, trabalhando e produzindo. Eu acho que essa coisa do temporário, do efêmero, ela é muito ruim. Porque nós temos que fazer uma política, vereadora Mari, concordo plenamente com o que tu disse, não pode ser de governo, tem que ser de Estado. Tem que ser um engenheiro que fica ali e vai acompanhar, inclusive daqui 4 anos, quando sair uma rachadura no prédio, ele vai lá e vai saber quem fez, quem não fez, vai. Tem um histórico, não pode ser pessoa que fica 1 ano e vai sair, porque esses engenheiros que entraram, arquitetos, eles estão fazendo concurso público para ir para outro lugar, estão procurando uma empresa privada que pague melhor, porque eles vão ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 no máximo. E eu entreguei para a secretária Janaína anterior, há 2 anos atrás, um dossiê de escolas que precisavam de obras. 1 ano depois eu tive que entregar à secretária Sônia o mesmo dossiê e 1 ano depois, ou seja, somando mais de 2 anos, continuam vários problemas nas escolas, inclusive de caixas d'água. Então, isso para mim é descaso do governo Mello. Eu ficaria vermelho se eu fosse o prefeito de dizer que essa cidade pode ser chamada de cidade educadora. No momento, não pode, porque o prefeito deve mais de 30% de reajuste salarial no salário dos servidores de escola. E aí eu estou falando professores, monitores que recebem menos de R$2.000. Então é gravíssimo o que acontece na rede. Falta de vagas, remuneração baixa e não tem uma equipe robusta para dar conta dos problemas. Por exemplo, Escola São Pedro na Lomba do Pinheiro, gente. Mais de 2 anos aguardando. As turmas estão fazendo revezamento de sala de aula. Então, assim, a gente pode falar que está sendo produzido, está sendo construído, mas a necessidade das famílias ela é imediata. E se nós não respondermos a isso, quer dizer que há uma negligência. A Câmara de Vereadores não vai se calar. Inclusive, nós vamos fazer uma reunião logo mais na Comissão de Educação para tratar da Escola São Pedro, porque a comunidade ela está pressionando e a gente tem que ter uma resposta imediata. Não podemos aguardar que uma equipe de trabalhadores temporários resolva um problema que a secretária fala que é estrutural, é permanente e é sim, concordo, ele foi um acumulado. Agora eu não posso ter uma série de ar-condicionado dentro das escolas, dos equipamentos comprados, parados porque a rede elétrica não está sendo recomposta. Isso já passou da hora. Aqui em Eldorado do Sul, vejam só, todas as salas de aula são climatizadas. Eu fiquei apavorado. Como pode uma cidade pequena do nosso lado tá dando exemplo para nós, era para nós, capital tá dando exemplo, né? Eu fico feliz lá que eles tenham conquistado a climatização e fico triste que nós aqui, por exemplo, tenhamos ainda precariedade na rede elétrica das nossas escolas. Então, acho que a gente tem muitos desafios. Eu sou uma pessoa da educação, sou professor, eu acredito que a educação é uma ferramenta de construção de uma sociedade melhor. E a gente tem que apostar nisso. Agora, a gente não pode ficar de olhos fechados ou achar que esse mundo maravilhoso pintado pelo governo Mello está acontecendo, porque não está. Nós temos escolas que poderiam estar com mais turmas, nós temos escolas fechadas que poderiam abrir. Nós perdemos uma escola, inclusive, não ganhamos de novo lá na Zona Norte, a gente precisa retomar essa escola, a secretária, porque a comunidade está nos cobrando de educação infantil. Então a gente está aqui para somar, para construir, mas eu não posso, como vereador dessa capital, não trazer esses elementos que são fundamentais. Eu fiz o meu dossiê, entreguei, e vou continuar cobrando aqui na tribuna e cobrar também no sistema judiciário, como a gente já fez, e a Justiça foi lá e disse, tem que construir, continuar essas escolas de educação infantil. Espero que no futuro a gente tenha uma Porto Alegre melhor, que hoje as crianças, essas mais de 6.000, estão sem vagas. Espero que as próximas 6.000, daqui 1 ano, 2 anos, tenham suas vagas. É para isso que a gente trabalha. Antes de ouvir a secretária, a vereadora também, como é que percebe essas demandas também? Bom, como eu falei, eu também vou muito em loco nas escolas. A gente vê hoje que foi dado uma prevalência para garantir o orçamento de gastar o dinheiro da educação. Tanto que nós chegamos em escolas que têm
3 telas eletrônicas interativas, mas a rede elétrica não comporta. Nós vemos um número gigante, né, é extraordinário de Chromebooks, até para os pequenininhos, de 0 a 6 anos, que muitas vezes nem é indicado a questão da tela no número alto. Então, e que já foi aqui denunciado, aqui também pela Câmara de Vereadores, quando tivemos a secretária anterior que antecedeu a secretária atual. Então, a gente acaba indo para a rede, indo nas escolas e vendo máquinas, e 2 impressoras, e um monte de material, e a diretora fala assim, eu só preciso de uma rede elétrica para o ar-condicionado, eu só preciso de uma janela maior, eu preciso de uma coisa muito básica, porque eu não mando um dinheiro aqui e eu sei o que eu preciso aqui. E eu não preciso mandar um monte de coisa. Então, me parece, muitas vezes, que num planejamento central está destoando da realidade da ponta. E esse é o grande desafio da educação. Como é que nós vamos conseguir entender a necessidade de cada comunidade, de cada escola, que nós temos escolas que datam lá de 1990 e escolas que datam de uma realidade bem diferente. E para cada uma delas nós vamos ter desafios e situações diferentes. Eu tive a oportunidade, ano passado, de mais de 100 escolas da rede comunitária de Porto Alegre. E nela eu trouxe um panorama, entreguei para a secretária Sônia também, no qual coloco os desafios. Nós temos um desafio que hoje só 20% dos profissionais que atuam na rede comunitária são formados em pedagogia, professor Jonas Reis. E é um desafio. Como é que nós vamos trazer uma maior qualificação da rede infantil? Afinal, nós já colocamos que a educação infantil parou de ser uma premissa da assistência social e da saúde lá nos anos 90 e virou uma premissa da educação. E a rede precisa compartilhar dessa mesma importância da formação para a pedagogia. Eu considero importantíssimo o magistério, mas termos pedagogos em uma necessidade, na quantidade necessária para a rede comunitária, que hoje nós temos 80% dos nossos alunos da rede infantil, é um desafio. Então, cada um de nós, eu entreguei esse relatório, o vereador Jonas outro, nós vamos trazendo e tentando trazer um pouco o nosso olhar, que estamos próximo à comunidade, afinal nós somos 36 vereadores numa capital de 1,5 milhão de habitantes, para tentarmos colaborar com as políticas públicas, com o que depois o executivo vai implementar. Então, eu acho importantíssimo esse debate, esse olhar de cada um dos vereadores. Nós temos vereadores que atuam mais num território, mais no outro, e outros que são especializados por áreas, como o vereador Jonas Reis, como eu também atuo bastante na educação, e eu acho importante essa interface depois com o executivo e que a gente fique cobrando que as políticas públicas sejam implementadas. Secretário, então como também resolver, né, todas essas questões? Eu acho que primeiro é importante ressaltar, né, que a lei é muito clara. O profissional da educação infantil, ele pode ser o profissional de ensino médio, curso normal. São bons cursos que se oferecem por aí, né? Eu sou oriunda, claro, hoje eu sou doutora em educação, mas quando eu iniciei lá na educação, Mária, eu fiz o magistério, né? E aí a nossa carreira vai se dando, mas hoje sim é permitido, né, a educação infantil, os professores de ensino médio, nós temos na nossa rede também. Óbvio que quanto mais estudo, quanto mais preparo, quanto mais aperfeiçoamento, melhor. Nem sempre a pedagogia, né? E aí, se eu tivesse o poder da caneta, se ao nível nacional, eu instituiria o curso normal superior, né? Porque o curso normal, ele possibilita metodologia, né? Trabalho didático de sala de aula, que muitas vezes tanto a pedagogia quanto a psicologia, que é um aliado importante dentro da educação, complementa com outras áreas. Mas o fazer pedagógico da educação infantil e dos anos iniciais, aí falo como professora universitária também, que trabalho com educação há muitos anos, o importante é dar mão na massa, né? Que muitas vezes esses cursos de ensino superior não compreendem tanto quanto um bom curso normal, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer é da aquisição que a vereadora Mari traz de equipamento eletrônico, além de estar consoante com as perspectivas, né, tecnológicas e também pedagógicas dos recursos, né, que não são únicos, que a gente pode fazer inovação tanto com aparato tecnológico ou não, né? É o mudar de lente quando se faz educação, mas eu quero dizer que tudo isso resulta, que tem resultado sim. O ano passado a gente já teve, e aí é bom que o telespectador entenda isso, né? O avanço que a rede já teve em perspectiva de aprendizagem, né? Só para vocês terem uma ideia, nós aplicamos uma avaliação em março
e uma outra em dezembro, utilizando todos esses mecanismos, essas ferramentas, formação pedagógica de professores que a gente vem realizando em cima dos materiais que a gente vem comprando, em cima das ferramentas que nós estamos comprando, né? Só eu trouxe 2 exemplos, né? De língua portuguesa. No 5º ano, por exemplo, quando a gente fez a primeira avaliação, nós tínhamos 60% dos alunos abaixo do básico. 60%. Né? Quando a gente faz lá em dezembro, esse número reduz para 32%. É o ideal? Não. Considerando que nós estamos num período pós-pandemia, né? Nós estamos saindo de uma pandemia e estudos já mostram que essa realidade ela vai ser minimizada ao longo do tempo. Mas eu considero isso um sucesso. Né? E reconheço aqui nos meus colegas professores, nos diretores, todo o esforço que foi feito junto com a Secretaria na perspectiva de formação de professores para atingir esse resultado. Em matemática, no 9º ano, olhem só a língua portuguesa, tá? 37% em março e em dezembro 17%. E eu só quero dar o último exemplo, porque eu sei que o nosso tempo aqui é curtinho. Lá na matemática, tá? 5º ano, 55% em março e em dezembro, 35%. Mas, no 9º ano, nós temos 82% em março, quando a gente fez a primeira avaliação do déficit de aprendizagem, e nós chegamos a dezembro em 36%. Isso quer dizer que há sim um trabalho pedagógico, que há sim um esforço, que há a utilização de todas as ferramentas. Eu vou dizer aqui, não vou medir esforço para que isso aqui se torne ainda melhor. E nós estamos com outro programa que nós vamos começar agora no final de março, que são as plenárias escolares. Que nós vamos lá conversar com a comunidade e apresentar os nossos projetos, que é Alfabetiza Mais Poa, que iniciou no passado, que tem tido sucesso e que reverbera diretamente nisso aqui, a recomposição das aprendizagens, ou seja, qual é o currículo priorizado das principais competências e habilidades que precisam ser trabalhadas agora para que o aluno tenha condições de ser promovido na sua carreira e na sua trajetória escolar, e a correção de fluxo. Né, que é justamente esse aluno que lá em 2019, nós estamos falando de 21 e 22, que é desse governo, mas se nós formos falar de 2019, que não tínhamos pandemia, Porto Alegre, para poder, digamos assim, generalizar, 45% das crianças dos anos finais repetiam por mais de 2 vezes o mesmo ano. Isso sim é dinheiro fora. Isso é dinheiro colocado no ralo. Né? Mas quando a gente entende esses números, que resulta muitas vezes que está em evasão, né? Exatamente. A gente perde no caminho, né? A escola perde para a esquina, né? Então, investimento pedagógico, né, pontual, a partir de evidências, e desculpa, quanta a evidência não tem argumento. Né? Então, nós estamos trabalhando fortemente. Quero aqui aproveitar e agradecer, né, aos diretores das escolas, aos nossos professores, a Câmara de Vereadores que vem fazendo esse papel junto conosco, de ir lá, de fiscalizar. Não está tudo certo? Não está tudo certo. A gente tem muita tranquilidade em dizer isso. Mas nós estamos debruçados sobre a qualidade, sim, da educação, principalmente num tempo pós-pandêmico e que a gente tem aí um compromisso ainda maior com a educação dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Então, esse é o comprometimento. Secretária, a gente está chegando na reta final do programa, também não posso deixar de lhe perguntar uma questão também que sempre perpassa, que é a questão da contratação de servidores, a contratação de professores. Isso entra no horizonte, a gente tem um concurso aberto agora para algumas vagas docentes, mas há expectativa de mais concurso ali na frente para dar conta dessa demanda? Então, essa é uma outra demanda que eu tenho que agradecer à Câmara de Vereadores aqui, né? Que aprovou também a contratação de professores temporários. Nós estamos contratando agora 535 professores para que nenhuma sala inicie sem professor, porque a aprendizagem se dá com o professor em sala de aula. Nós temos, reconhecemos isso, né? Óbvio, mas também a questão do concurso público para professores. E aí pode ter pensamentos diferentes, né? Daquilo eu penso que o concurso público ele precisa ser para esse profissional fim, para esse professor que está lá fazendo essa diferença aqui. Profissionais meios, a gente até pode ter outras articulações, outros desenhos, outros arranjos, né? Mas nós estamos sim com o concurso aí aberto e conforme esses professores forem chamando, a gente vai substituindo para esses professores que estão por hora contratados, mas que também fazem um trabalho de excelência lá na ponta. Muito bom registrar também, aproveitar que cada professor recebeu agora no início do ano, está recebendo um equipamento também, assim como os alunos, né? Para poder planejar, para poder acompanhar os alunos. Nós temos uma
uma plataforma de gestão educacional bastante importante que o professor pode acompanhar aqui pelo celular ou pelo plano que ele recebeu, né? Então, a família também, agora essa é uma outra etapa que a gente entra na plataforma, é inserir a família na plataforma e que ela saiba, né? Se o filho está na escola e qual o período que ele tem naquele dia, inclusive o conteúdo que está sendo trabalhado. Então, isso é qualificar a rede, né? De novo, temos muitas coisas para avançar? Temos. Né? E não tem problema nenhum em reconhecer isso. Mas quais são também as pautas que estão dando certo e que nós estamos com muito foco, que é sim, ao final, a aprendizagem do nosso aluno e que ele tenha a sua trajetória escolar, né, bem avançada e que depois no ensino médio a gente consiga enxergar esse aluno lá na ponta, concluído sua trajetória escolar. A gente está sobre o tempo, passou voando o programa, então passar a palavra aos nossos convidados para as considerações finais. Vereador Jonas. Então, só agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com a secretária, com a colega Mari, contigo também, perguntas importantes. Mas lembrar que a SMED comprou kits pedagógicos no valor de 14 milhões de reais de uma empresa apenas, uma compra direta. E comprou também 9 milhões de reais para distribuir obras literárias nas escolas. E as escolas batem na porta dos gabinetes dos vereadores pedindo dinheiro para fazerem passeios de ônibus, levar as crianças, fazerem, né, essa extensão da escola, que é o estudo na sala de aula e depois a inserção no espaço. E aí a SMED não consegue dar isso. Como é que a SMED consegue 14 milhões para passar para uma empresa apenas e não consegue R$1.000, R$2.000 para alocar o ônibus para as crianças fazerem passeio? E aí aqui eu dou um testemunho. Eu fui aluno dessa rede e eu muitos passeios fiz quando era aluno lá na década de 90. E teve lugares que eu conheci, como a fábrica de celulose aqui de Guaíba, que aprendi muito como é que era o funcionamento de uma indústria. Então eu acho que esses passeios são fundamentais. Eu acho que essa inversão que a SMED faz em comprar algumas coisas que está achando prioridade e não fazer outras, quando o corpo docente decide que tem que fazer um passeio, a SMED tem que ir lá e colocar dinheiro para isso. Então eu queria pedir aqui ao governo Melo ouvir as direções, ouvir as escolas e não simplesmente mandar material, mandar Chromebook, mandar kits literários, sem consultar o projeto político-pedagógico da escola. Tem uma coisa que eu tenho discutido muito, é a cultura escolar. E aí eu concluo. Cada escola tem a sua cultura escolar. Não cabe a nós querer botar uma camisa de força, que era uma rede com todos os livros iguais, com todos... Não. Cada comunidade gesta o seu processo educacional. Então é preciso ouvir mais as escolas. As escolas sabem o que precisam. E acho que a gente precisa construir os meios para essa autonomia, para eles darem o que eles têm de melhor. E é com autonomia, não é sem. Vereadora Mari. Gostaria de agradecer, então, ao grupo qualificado que estamos aqui debatendo, além da mediação, também a secretária Sônia, ao colega vereador Jonas Reis, aqui por esse debate da educação. Como eu falo, a educação perpassa, então, esse governo, nós temos muitos desafios. A ideia aqui que nós temos na Câmara de Vereadores é toda vez que nós debatemos os projetos de lei, toda vez que a gente consegue debater a educação, é como nós vamos deixar isso para as próximas gerações. Então, contem conosco para vir debater. Nós precisamos cada vez mais da comunidade escolar também participando da educação. Isso inclui pais também, mães, os alunos mesmo, já tem uma idade que já podem vir. Também nós temos os professores. E quanto mais nós tivermos a comunidade próxima da educação, ganha a educação. Durante muito tempo a gente achava que a educação era só uma questão de professor e aluno, e agora nós entendemos que a educação envolve a família, envolve a comunidade, envolve todos em volta. Se nós vamos fazer um passeio, quem vai receber esse passeio? Então tudo isso, eu acho que a educação, quando ela começa a virar algo da comunidade para todos, para o aluno, a gente começa a evoluir os níveis de educação. Então acho que nós temos esse grande desafio. Nós temos o desafio de criar a cultura da educação em Porto Alegre. Como nós vamos ter jogos educacionais, jogos escolares, grandes, fortes, com todas as escolas se sentindo parte, se sentindo pertencente. Como nós vamos ter projeto de cultural dentro das escolas, com as escolas se sentindo pertencentes. Esse senso de pertencimento, eu acho que é da educação, e aqui nós vamos ter projeto partido da direita, da esquerda. Esse senso de pertencimento, eu acho que está ainda faltando, e eu acho que seria o grande ganho que a educação teria, quando a gente tiver um aluno, como o vereador aqui colocou, e como a secretária colocam, eu pertenço à rede, eu pertenço à escola tal, e todos se envolverem, que tem que dar certo. Quando a comunidade abraça, eu tenho certeza que o resultado sai melhor. Secretária Sônia?
Eu, antes de agradecer, só quero registrar que as escolas passam a receber 25% a mais no seu orçamento. Isso viabiliza, né, todo e qualquer projeto pedagógico, inclusive passeios, né? Então é bem importante registrar isso. Também desejar um ótimo ano de 23 para nós e dizer que nós somos parceiros, né? A sociedade, a educação, a SMED, as famílias, a comunidade, os vereadores, todos têm um único vetor, que é a qualidade da educação. Isso não se abre mão, né? Tem algumas diferenças, algumas divergências, mas é importante registrar que nós não estamos em caminhos opostos, né? Antes, pelo contrário, o que nós queremos é a melhor qualidade, é que esse aluno realmente tenha o acesso, sim, e também a qualidade. E eu convido, então, a toda a comunidade escolar, né? E aí, quando a gente fala em comunidade, são famílias, são gestores, a sociedade civil como um todo, a caminharmos juntos. É isso que nós desejamos, é isso que a Secretaria Municipal da Educação tem feito, inclusive, né? Aliar forças e não dividir. E assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a presença do vereador Jonas Reis, da vereadora Mari Pimentel e da secretária de Educação, Sônia Oliveira. O programa fica por aqui. Esta e outras edições você acompanha no nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e também você pode conferir nosso conteúdo nas redes sociais. Dá aquele like, compartilha. Obrigado pela companhia e até a próxima.